Olá, turma, boa tarde. Aqui é a professora Patrícia. Hoje nós iremos fazer as atividades de matemática, dando continuidade à semana 1, e também de história desse PET complementar. Então, nossa semana vai ficar mais ou menos assim. Na segunda-feira, ontem nós já fizemos português e geografia. Hoje nós faremos matemática e história. Na quarta-feira é feriado de Tiradentes, então não vamos ter atividades. Retornamos na quinta-feira com as atividades de matemática e ciências. E depois na sexta, português. Então, todas as semanas, até a gente terminar esse PET complementar, vai ser dessa forma. Segunda, português e geografia. Terça, matemática e história. Quarta, como essa semana é feriado, mas nas semanas regulares nós vamos fazer português e matemática. Na quinta, matemática e ciências. E na sexta, português, certo? Então, sempre observem o roteiro de estudos que eu vou colocar no grupo, para vocês verem qual que é a atividade certinha, qual que é a página, qual que é a pergunta, porque cada dia vai ser de uma forma, tá bom? Então, essa semana nós vamos começar por matemática. E na aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de tempo. Nós já estudamos um pouquinho sobre as medidas de tempo nas aulas de história. Como que os seres humanos desenvolveram formas de medir o tempo de acordo com as necessidades do dia a dia, né? Os principais instrumentos usados para medir o tempo são o relógio e o calendário, cada um com uma medida de tempo ali de acordo com o tamanho, né? Então, a menor medida de tempo que nós temos é o segundo. Depois tem os minutos, depois tem as horas. E quando nós juntamos 24 horas, nós fazemos um dia, formamos um dia, né? Os dias, os meses, as semanas, elas são marcadas no calendário. Então, essas duas formas de marcar, o relógio e o calendário, são as mais usadas por nós, né? Vamos ver aqui, na conversa entre esses dois amigos, o que eles estão falando sobre isso, sobre as unidades de tempo. As unidades de medida de tempo são bastante utilizadas em nosso dia. Observe a conversa entre Bruno e Guilherme. O Bruno fala o seguinte: Olá, Guilherme, você já leu o livro que eu te emprestei? Sim, Bruno, eu comecei a ler, eram 8 horas da manhã. Terminei às 9h30. Então, ele gastou ali 1h30 de leitura, certo? A medida de tempo, segundos e minutos. Ao começar a leitura do livro, às 8 horas, Guilherme olhou para o relógio e já tinha se passado 5 minutos. E ele já tinha lido 5 páginas, o que quer dizer que ele lê uma página por minuto. Para formar 1 minuto, eu preciso de 60 segundos. Então, o segundo, ele é uma quantidade curta de tempo. É a menor unidade de tempo que nós conhecemos aí no relógio. Então, para formar 1 minuto, eu preciso de 60 segundos. Quando o relógio marcar 8 horas e 1 minuto, quer dizer que se passaram 60 segundos. Então, a cada 60 segundos, passa-se 1 minuto. A cada 60 minutos, passa-se 1 hora, né? Então, a medida de tempo, hora e minuto, como que elas funcionam? De acordo com a conversa entre Bruno e Guilherme, responda. Então, aqui nós já vamos responder uma perguntinha. Guilherme começou a ler o livro às 8 horas. Quando viu no relógio digital, já havia passado 1 hora que estava lendo. Marque no relógio analógico o horário que ele estava vendo no relógio digital. Então, vamos retomar aqui. O segundo, ele é uma unidade de tempo curta. Para eu formar 1 minuto, eu preciso de 60 segundos. E os minutos, quando eles juntam 60, forma 1 hora. Então, 60 segundos, 1 minuto. 60 minutos, 1 hora. Então, o que ele leu ali?
ele viu que tinha passado já 1 hora, né? E aqui ele tem 2 relógios, o digital e o analógico. Então, o que são esses relógios? Os relógios analógicos, que é esse segundo aqui, de ponteiros, eles são relógios mais antigos, mais tradicionais, né? Então, ele tem uma série já de números, que vai do 1 até o 12, geralmente, que indicam a passagem do tempo. Eles podem ter 2 ponteiros ou às vezes até 3. Então, o ponteiro menor do relógio analógico, ele marca as horas. O ponteiro maior, ele marca os minutos. E quando tem um terceiro ponteiro, que é um vermelhinho fininho, ele marca os segundos. Então, ele tem essa série de números, de 1 até 12. Ele tem 3 ponteiros para diferenciar a hora, o minuto e o segundo. Por que tem 12 horas marcando aí, né? O dia, ele tem 24 horas. Então, geralmente, esses relógios analógicos, eles marcam até meio-dia, que é a metade do dia. Então, até as 12 horas, ele marca de uma forma. Quando a gente for ler o relógio analógico a partir da 1 hora da tarde, a gente tem que especificar, né? Vai estar aqui no 1, mas vai ser 1 hora da tarde. Quando tiver no 1 de madrugada, é 1 hora da manhã. E assim acontece com todas as horas, né? Os relógios digitais são mais fáceis de ler, porque ele tem vários dígitos. Os dígitos, no caso, são os números, né? Então, se tá aqui 09, é porque é 09 da manhã. Para ser 9 horas da noite, ele marcaria 21, né? Então, quando passa as horas, ele vai somando até chegar 24, que é a meia-noite, que é a última hora do dia. E aí ele inicia de novo 1 hora da manhã e assim por diante. Então, são essas as diferenças do relógio analógico e do relógio digital. O que vocês vão marcar aqui nesse relógio analógico? 9 horas. Então, pensa, um ponteiro menor que marca as horas vai estar no 9. Pode fazer uma flechinha pequenininha. Hora exata, o minuto sempre está no 12, que é a hora que reinicia a contagem dos minutos. A cada grupo aqui, do 12 para o 1 são 5 minutos, do 1 para o 2 mais 5 minutos. Então, do 12 até o 1 tem 5, do 1 até o 2 tem 5, do 2 até o 3 tem 5, e assim por diante, até dar os 60, né? Que aí reinicia a hora, 60 minutos, 1 hora. Hora exata sempre no 12. Então, o ponteiro pequeno no 9 e o ponteiro grande no 12, marcando 9 horas exatas. Se fosse 9h15, o ponteiro maior estaria no 3. Ó, 5, 10, 15, né? Então, marcando 5, aqui seria o 10, aqui seria o 15, aqui seria o 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60, né? Reinicia a hora exata sempre, então, no 12. Vamos observar outra situação aqui. Agora, vocês vão fazer também o relógio analógico. Júnior é atleta, ele gasta 5 minutos correndo para dar uma volta no campo de futebol. Quando o Júnior começou a correr em volta do campo, o relógio estava assim, 10 horas e 5 minutos. Júnior deu 4 voltas correndo ao redor do campo de futebol. Se ele gasta 5 minutos para cada volta, então a cada marcação aqui passou 5 minutos, né? Então, marque nos relógios os minutos em que Júnior completou cada volta. Sempre 10 horas, o ponteiro menor. A primeira é 10h05. Então, ele vai dar 4 voltas.
Das 10h05, passando 5 minutos, vai para 10h10. Então, relembrando aquilo que a gente viu aqui, ó. Primeiro 5, depois 10, 15, 20. E aí, vocês vão marcar a sequência aqui, ó. 10h05, 10h10, 10h20 e 10h25. Certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvida nessas atividades de marcação em relógio analógico, vocês me procuram, porque é um pouquinho confuso no começo, que a gente está aprendendo a ler as horas, né? Então, de acordo com os minutos que você marcou nos outros relógios, você vai responder. Quando ele terminou as 4 voltas, que hora era? Ele correu mais de 5 minutos? 2 voltas correspondem a quantos minutos? Se ele gasta 5 minutos para cada volta. Em 10 voltas, quantos minutos seriam gastos? Então, vocês vão contar de 5 em 5 até dar 10. Quantas voltas, quantos minutos ele gastaria em 10 voltas? Para as atividades de história, vocês vão lá para a página 32. Nós vamos falar sobre as histórias do meu lugar. Nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças das paisagens da cidade de Ibiraci. Então, nós vamos observar primeiro aqui uma foto. Você sabe que lugar que é esse? Você conhece essa igreja? Se você respondeu que é a praça central da nossa cidade, você acertou. A foto acima retrata a igreja matriz de Nossa Senhora das Dores, um importante monumento histórico da nossa cidade. Aí vocês vão responder. Em sua opinião, por que esse lugar é importante para a nossa cidade? Por quê que esse monumento histórico é tão importante para a história de Ibiraci? Com as palavras de vocês, da forma que vocês acharem que vocês devem responder, tá bom? Por que vocês acham importante esse monumento histórico de Ibiraci? A outra pergunta, a pergunta 2, nós vamos observar essa igreja em 2 momentos diferentes da história. Primeiro, uma bem antiga, lá da década de 40, 1940, quando a cidade ainda estava começando a crescer, né? E a segunda foto é a foto atual, é como a igreja está hoje. Então, comparando as 2 fotos, que tipos de mudanças você percebe que ocorreram no ambiente? Aqui vocês vão colocar cada detalhe que vocês conseguirem observar, né? Por exemplo, a praça está do mesmo jeito, as árvores estão do mesmo jeito, a cor da igreja, a forma da igreja, o que mudou? Restaurou, mudou essa igreja, aqui surgiram os bancos na frente da praça. O que tem aqui, ó, de diferente? Esses carros estão lá na década de 40, existia esse tipo de carro. Então, essas coisas que vocês vão anotar aqui na resposta. Agora, nós vamos observar fotos antigas e fotos atuais de alguns monumentos e lugares da cidade de Ibiraci, como era antes e como está hoje. Então, essa primeira aqui tem até uma data, ó, 13/5/1951, que é a Igreja do Rosário. Lá em 1951, como ela está hoje. Depois, o casarão do Capitão Lima. A prefeitura municipal da cidade e a rua 6 de abril. Observem como que tem grandes mudanças de uma época para outra, né? Tanto nos prédios, quanto no asfalto das ruas, na vegetação, na roupa das pessoas, nos carros. Quantas mudanças ocorreram com o passar do tempo, não é mesmo? Então, vocês vão comparar essas mudanças. Vai colocar, por exemplo, tinha asfalto na foto atual, antigamente não tinha. A vegetação mudou, a cor do prédio mudou, a estrutura do prédio mudou muita coisa. Então, vocês vão fazer as anotações que vocês acharem
pertinentes, tá bom? De acordo com o que vocês observaram nas imagens. Hoje nós só vamos fazer essas atividades e depois na quarta-feira vai ser feriado. Então nós vamos retornar só na quinta, tá bom, pessoal? Até quinta-feira, então.